Mas, bom, ontem foi realmente um dia para ficar marcado na história. Foi realmente um dia impressionante, um trabalho espetacular do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E quando eu falo Grupo Bandeirantes de Comunicação, é o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Não é que você vai encontrar aqui e ali uma ausência. É nessa hora você vê o que é um grupo que trabalha pelo, por e no jornalismo, mergulhado. Uma coisa incrível que aconteceu, né? Para quem ligou a televisão, para quem ligou o rádio, para quem acompanhou pelas redes sociais, conectou aqui na Band News FM, é aquilo. Começou o debate, os apresentadores apresentando, os candidatos se candidatando, e parece que as coisas são divinas, elas acontecem. Mas esse debate é resultado do empenho de um time que é volumoso e gigantesco na sua musculatura. Então você tem um cenário espetacular. Aquilo não é por acaso. É preciso que tudo funcione. Da luzinha do chão à luzinha do teto, as câmeras, o foco, a tradução de libras, o corte de câmera, a música que a gente escuta agora, né? O cenário lindo, a sala digital, que privilégio, que coisa espetacular. Entradas incríveis, contando como é que funciona os temas mais falados no Google e como o debate interferiu nas buscas do Google. Porque veja, se o debate fosse irrelevante, as pessoas continuariam a procurar o preço da banana, né? Falo banana porque minha mãe fala banana, mas sempre que eu falo isso as pessoas falam, não, é banana, não banana. Então minha mãe, Latife, me fez falar banana e às vezes eu sofro bullying por causa disso. Mas as pessoas estariam procurando inflação, preço do apartamento, aluguel. Não! Os temas passaram a ser os temas do debate. Surgiu o tema corrupção, subia a busca por corrupção. As pessoas procuravam o que é orçamento secreto. Às 10 da noite de domingo, o que é orçamento secreto? Bateu uma curiosidade sobre orçamento secreto? Porque foi falado no debate. O que é sigilo de 100 anos? No Canal Livre, a entrada da Lana Canepa falando com a gente no Canal Livre, ela mostrou as perguntas mais feitas naquele momento e tinha lá o que é sigilo de 100 anos. Porque os candidatos falam essas coisas, LDO. O que é LDO? As pessoas não sabem o que é LDO e não têm obrigação de saber o que é LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que orienta a confecção do orçamento. Mas o candidato pega e fala LDO e dá de barato que as coisas estão esclarecidas. Esclarecidas e não estão. A sala digital. Quando a gente fala de televisão e rádio, a gente acha que são os apresentadores e acabou. Mas é engenharia, é equipe de operações, é recepção. Os candidatos não podem chegar tudo de bando. Imagina, não é a chegada do estádio. Chega todo mundo junto e revista e vai passando, mostra o ingresso e entra. É uma estrutura. Bolsonaro, Lula, digamos que não são os melhores amigos. Ciro, Simone Tebet, né? Soraya Tronic, Luiz Felipe Dávila. As pessoas vão chegando, então você tem que colocar um numa sala, outro numa outra sala, outro na sala mais distante, um vai passar na frente do outro, um vai chegar às 7, outro chega às 7h20, como é que vai ser? 15 minutos e tal. Então, é recepção, é logística, é um trabalho impressionante, infraestrutura, produção, equipe de reportagem, apostos, os candidatos todos chegando e os microfones do Grupo Bandeirantes ali, Band News FM, RB, Band News TV, TV Band, Jornal todos os canais digitais, né? Então, você tem um trabalho espetacular que acontece, a direção do evento, não é assim, né? Que as coisas não... O roteiro, a organização. E um capítulo à parte, e que também parece divino, mas não é, os candidatos estavam lá. Como é que é isso, né? Como é que os candidatos vão? Vão porque você põe na agenda? Você põe na agenda, tem debate dia 28 na Band, vai lá, open de proposta. Não é assim. Então você vai dizer, bom, claro, se você convidar o Felipe Dávila, a Soraya Tronic e a Simone Tebet, eles vão até em batizado de boneca.
Se eu convidar para o batizado do Eneguinho, tá aqui, ó, o Eneguinho, eles vão. Por quê? Porque eles precisam aparecer. Tá bom. O Ciro também vai? Ok. Mas e o Lula e o Bolsonaro? E o Lula e o Bolsonaro? O Lula tá lá na frente das pesquisas. O Bolsonaro não tá mal nas pesquisas, tá bem. Os dois hoje estão num segundo turno. Pode ter uma mudança. Um pode ganhar no primeiro turno, o outro pode ganhar no primeiro turno, vai saber. Mas hoje a gente tem uma cara de segundo turno, com um debate já marcado no dia 9 de outubro na Band. Lula e Bolsonaro tinham que ir. Imagina esse debate sem o Lula e Bolsonaro. Aconteceria? Aconteceria. O nosso compromisso é com o debate. Se eles não fossem, a cadeira vazia, né? A gente chama de cadeira vazia, mas tem um púlpito e uma cadeira atrás, um banco alto, estaria vazio. E a gente, obviamente, iria lembrar o tempo inteiro que convidados não foram. Mas eles foram. E isso é uma construção. É uma construção que envolve, desde o primeiro debate na Band, o nosso diretor nacional de jornalismo, Fernando Mitre, mas que neste debate envolveu o André Basbaum, diretor de conteúdo jornalístico, que se empenhou pessoalmente nesse trabalho de convencimento. E com um bastidor, que eu vou contar aqui, e que o Ciro botou no Twitter quando estava chegando na Band, a segurança do Bolsonaro e a segurança do Lula pediram para não ficar nos púlpitos que estavam reservados para os dois. Bolsonaro ficou, né? Na verdade, não queriam ficar lado a lado, porque no sorteio ficou pela ordem uma distribuição em que Lula e Bolsonaro ficavam lado a lado, mas lado a lado mesmo. A segurança do presidente, não foi o presidente, a segurança do presidente e a segurança do ex-presidente pediram à organização do debate, pediram ao Basbaum, e isso foi submetido à segurança da Band, etc., para que eles ficassem afastados. E ficaram afastados. Aí o Ciro Gomes resolveu ironizar, fazer uma graçola na rede social, botou no Twitter, etc. Mas não mudou em nada a ordem das perguntas que estavam estabelecidas em sorteio. Só não queriam ficar um do lado do outro. Digamos que não são os melhores amigos, como a gente falou. Eu vi o Bolsonaro conversando com o Ciro antes do início do debate. Conversaram. Mas o Bolsonaro e o Lula não se falaram. Seria muito esquisito que os dois ficassem, né, tocando sambinha numa caixinha de fósforo, os dois juntos. E aquela musiquinha da sua campanha de 2002, Lula, teve aquela tua também, né, lá no Rio, quando você se elegeu deputado. Não existe isso. Eles realmente não se suportam. Não tenho dúvida de que reconhecem um no outro um bom debatedor, mas, vamos combinar, se você fizer o aniversário de um, o outro não vai. É evidente que não vai. Então, esse trabalho de convencimento para ir ao debate e o trabalho todo de construção é muito importante. Fernando Mitre, André Basbaum se envolveram pessoalmente nisso nos últimos tempos e foi um trabalho importante. Então, resultado, liderança na audiência total na televisão, liderança na audiência total na internet, liderança na audiência aqui na Band News FM. Um sucesso espetacular. E uma contribuição inequívoca do jornalismo da Band para o processo eleitoral, para o esclarecimento da sociedade. Se o candidato A ou B ganhou o debate, perdeu o debate. Hoje de manhã eu conversava com o Megali, com a Sheila e com a Carla Bigato. O Megali me perguntou quem ganhou o debate, quem perdeu o debate. E eu falei, ganhou o debate quem sintonizou na tela da Band ou aqui na Band News FM, perdeu o debate quem resolveu ir para outra emissora. E ele falou, você está saindo um grande de um político. Bom, o debate era um debate político, vai ver, me deixei influenciar. Mas é verdade. Quem assistiu, aprendeu, viu, conheceu um pouco de cada um dos candidatos. Os estilos, as propostas, e cada um, ao contrário de outros debates, foi aquilo que é na sua essência. Lembrando
que, para nossa sorte, a gente não teve a presença de candidatos folclóricos. Não tinha Enéas Carneiro, né? Não tinha Cabo Daciolo, glória a Deus. Não tinha isso. Só tinha gente defendendo seus pontos de vista. Tinha ali o liberal, tinha ali a candidata do MDB, União Brasil. Não tinha ninguém fazendo palhaçada, sabe? Não tinha ninguém querendo virar meme, querendo virar celebridade. Quem sabe ser chamado para um programa desses, de uns reality show desse. Esse candidato a presidente da República agora no reality. Esse candidato, e daí vai para o TikTok, toque-toque, tuk-tuk, sei lá eu. Não tinha nada disso. Então foi um debate sério, sério. E cada um com a sua estratégia. O Lula entrou sabendo que ia tomar toco de todo mundo. O Bolsonaro entrou sabendo que ia tomar toco de todo mundo. E os outros tentando dar toco. Basicamente é isso. A turma que ia tomar toco é a turma que queria dar toco. O Ciro, que tem um desempenho nas pesquisas que não passa, não chega a 10%, louco para passar, para chegar ao segundo dígito. Mas o Banco Central dos eleitores está jogando o juro dele para baixo. Ele fica ali 9, 8, 7. Agora na última rodada de pesquisa que saiu hoje, ele deu uma subidinha, chegou a 9 de novo. Nós vamos até falar sobre isso. Mas é um desafio, ele precisa crescer. O que ele faz? E ele fica. Bate no Lula, bate no Bolsonaro. E mostra que os dois se opõem e ele vai unir o Brasil, né? Lula, com a sua estratégia de tentar mostrar que ele está aberto a conversar com qualquer um. Num momento engraçado do debate até, vira para o Ciro e diz, olha, esse aí tem o coração mais mole que suas palavras, porque o Ciro estava dando pancada nele, e a pergunta que foi feita para eles é se os dois estariam juntos no segundo turno. Dificuldade para responder a primeira pergunta. Bolsonaro perguntou a ele sobre corrupção, dificuldade para responder. Pegou e leu pontos do programa de governo que ele teria adotado no seu governo para mostrar que combateu a corrupção. Não foi a melhor resposta do Lula e foi a primeira pergunta do Bolsonaro, que eu não tinha dúvida de que, escolhido para fazer a primeira pergunta, ele escolheria o Lula. Porque se ele escolhesse outro candidato, iam dizer que ele fugiu do confronto com o Lula. Foi para cima do Lula com uma pergunta sobre corrupção, sabendo que quem responde tem a tréplica, é o último a falar. Quem pergunta fala durante 1 minuto ao perguntar, 1 minuto ao fazer a réplica, fala 2 minutos contra 4 do outro. E foi engraçado na primeira resposta do Bolsonaro, por exemplo, e aí a gente viu as estratégias, porque o Lula falou 2 minutos e pouco, esperou para falar mais 2. O Bolsonaro, na primeira resposta, falou quase 4 minutos, ele guardou 13 segundos para a tréplica. Então, são estratégias, houve pedido de tempo, né, de direito de resposta. Bolsonaro pediu 3 vezes direito de resposta, Lula pediu 1 vez direito de resposta, Simone Tebet pediu direito de resposta. Então, foram os momentos mais tensos, né, os pedidos de direito de resposta. E foi até engraçado, porque um dos direitos de resposta do Bolsonaro foi concedido e ele acabou falando de várias coisas, e até do direito de resposta. Ele foi lá e falou outras coisas também, né? Mas festa com regras rígidas que não atrapalharam os candidatos para expor o que eles queriam falar. Olha, eu nunca vi 4 minutos renderem tanto. Rendia, dava tempo de falar. Jornalistas fazendo as perguntas com a liberdade que tinham, colocando os pontos, colocando os itens que achavam importante, a pauta da mulher apareceu com força. As 2 candidatas mulheres foram bem. Simone Tebet acho que melhor do que Soraya Tronic, mas foram bem, né? E é importante a gente olhar que todos estavam respeitando uma pessoa, que é você que estava assistindo o debate. Não foi um debate, e eu já vi outros debates, em que parecia que Sua Excelência, o eleitor, aquele a quem o debate se destina, estava sendo ignorado. Não senti isso ontem. E como eu e a Adriana Araújo mediamos a primeira parte do debate, a gente pôde ver os candidatos lado a lado o tempo todo. Quem assistia na televisão tinha uma vantagem sobre nós, que era ver a expressão,
o olhar, o sorriso irônico. Lula fez, Ciro fez, Bolsonaro não movia um músculo quando era atacado. Esse detalhe só dava para ver na televisão, quem estava colado na televisão. Nós, os mediadores, a gente olhava o conjunto. E o conjunto tem uma característica que eu queria destacar. Os candidatos estão lado a lado. Quando a gente fala frente a frente, como forma de linguagem, né, figura de linguagem, pela primeira vez os candidatos frente a frente é ainda mais longe do que o lado a lado. O lado a lado é muito lado a lado. Se dois assessores resolvessem ficar de costas um para o outro no espaço entre dois púlpitos para conversar com seus candidatos, iam roçar os traseiros. É muito perto. Então, imagine a Simone Tebet falando do Bolsonaro, atacando o Bolsonaro, com o Bolsonaro a um braço de distância dela. Voavam perdigotos. Muito perto. O que aumenta o clima de tensão que era percebido lá dentro do estúdio. Na televisão, duas câmeras apontando para os dois candidatos. Eles poderiam estar a 10 quilômetros um do outro ou a 10 centímetros. Mas lá na hora eles estavam perto. Então, o candidato olhando para frente, ou olhando para o oponente, uma coisa muito importante. Então, que pouca proposta? Ok, não tinha muita proposta, não tinha muito projeto, tinha muita explicação, mas tinha atitude e os candidatos na sua inteireza. Festa da democracia, expressão que pode parecer batida, mas um evento extraordinário do Grupo Bandeirantes. Ficou líder, não é à toa, porque entregou. Então, tá de parabéns. E quem ganhou, volto a repetir, viu, Megali? Quem ganhou foi quem assistiu, quem perdeu foi quem mudou de emissora. Oi, Neg, a gente ainda tem mais 3 minutinhos para a internet só, né, por causa da propaganda eleitoral no rádio. Eu queria perguntar um negocinho para você sobre essa experiência de ser mediador. Uma curiosidade, claro, minha e também de muitos dos nossos ouvintes, né? Eu assisti ao debate lá do estúdio, lá de cima. Então a gente tem uma visão geral da coisa, né? Enquanto um candidato está falando, a gente tem a oportunidade de observar as reações dos outros candidatos. A gente não tem a feição exata daquele que está falando. Claro, a gente pode ficar olhando também nos monitores, mas tem todo um contexto geral. Imagino que seja a mesma atenção que vocês têm como mediadores. Inclusive, quando o Bolsonaro gastou quase os 4 minutos dele naquela primeira resposta, eu percebi que você e a Adriana se olharam como que perguntando pro outro, será que ele esqueceu? Tem toda essa atenção dos mediadores para tudo que está acontecendo, né? É perfeito. Aliás, você foi no ponto. Foi um momento em que a gente se conversou, porque era assim, bom, e aí? E se ele gastar os 4? Porque se ele gastasse os 4, eu não me lembro quem fez. Foi o Ciro que perguntou para ele. O Ciro vai ter a réplica. Quando chegasse a tréplica, o Bolsonaro ia sair falando, eu ia ter que falar, candidato, o senhor gastou todo o seu tempo já na resposta, o senhor não tem nenhum tempo para a sua tréplica. Então, eu falei, olha, eu e a Adriana, pode acontecer aqui agora algo que a gente não imaginou. Não que a gente não imaginou, é que não parece muito lógico o sujeito gastar tudo e de repente ele toma um toco do outro e não tem mais tempo. Mas ele parou de falar e parecia jogo de basquete, sabe? Quando o tempo vai acabando, você fala, não vai dar tempo pro lance, não vai dar tempo pro lance, será que o Bolsonaro vai ficar sem tempo? E aí a gente ia ter que interferir se ele saísse falando na sua tréplica sem tempo. Ele guardou 13 segundos e usou só os 13 segundos. Aliás, você acompanhou de lá e você viu que em pouquíssimos momentos a gente precisou falar, candidato, o seu tempo acabou, por favor, a sua pergunta, que a gente viu em outros debates, mas eles estavam, em relação ao tempo, muito disciplinados, não sei se foi a sua impressão. A nossa foi de que o tempo em nenhum momento foi um problema e a gente não precisou ficar interferindo, porque aí o debate ganha um dinamismo bem melhor. Só uma vez, né, que a Soraya Tronic acabou não controlando direito o tempo dela e o microfone, inclusive, foi cortado, porque ali ele estendeu demais e o raciocínio estava longe de terminar, né? Foi a única vez. Isso, foi a única vez, e lembrando que ela chegou e falou assim, eu quero que o meu tempo seja reposto, porque a jornalista falou, mas assim que a jornalista começou a falar na resposta dela, porque ela perguntou para a jornalista, não estava previsto isso, a direção cortou o tempo, congelou o tempo, então não andou o relógio enquanto a jornalista falava. Mas a Soraya achava que estava perdendo tempo, e não estava perdendo tempo. E eu cheguei a observar, falar para ela que o relógio foi parado, o cronômetro foi parado, mas só. Então foi uma condução tranquila.
Claro, você sempre fica esperando, né? É como o policial que sai para o trabalho e volta e diz, o dia foi tranquilo, mas ele só sabe depois que acabou, né? Porque pode acontecer algum problema no meio do caminho, ou bombeiro, mas foi realmente muito tranquilo e foi um posto de observação privilegiado igual o seu, de poder acompanhar esse debate que foi um espetáculo.